luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste da terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você já se sentiu um fracasso em alguma situação, em algum momento da sua vida? Se você, como eu, certamente você já passou por isso várias vezes. No livro de João, capítulo 21, ele conta como Jesus, depois que ressuscitou, resgatou Pedro do seu fracasso. Conta que depois que Jesus foi crucificado, Pedro decidiu voltar a pescar. E com Pedro, outros discípulos fizeram a mesma coisa. Eles tentaram pescar a noite toda, mas não conseguiam ter resposta, não conseguiam ter sucesso. Mas quando estava amanhecendo, Jesus chega naquela praia e pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. E eles respondem que a pescaria foi um fracasso
e que eles não conseguiram pegar nenhum peixe. Então Jesus manda que eles lancem as redes para o lado direito e quando eles obedecem, eles começam a pescar muitos peixes. Eu quero continuar lendo o restante dessa história com você, que está em João 21, e a gente vai ler a partir do versículo 15 até o versículo 22. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Pedro estava envergonhado, se sentindo desacreditado, se sentindo fracassado. Pedro disse que não abandonaria Jesus, mas ele abandonou. Pedro disse também que morreria por Jesus, mas ele não teve nem sequer a coragem de assumir que era um dos seus seguidores. Pedro não sabia mais quem ele era. Havia perdido a sua referência quando viu Jesus sendo crucificado. Com a gente não é diferente. Nós nos abalamos quando passamos por situações difíceis, quando enfrentamos as lutas diárias ou quando a gente sente a sensação de fracasso no dia mau, nos dias difíceis. Como Pedro, nós perdemos a noção de quem somos. Perdemos a visão da eternidade, perdemos a noção do amor que Deus tem por nós, do cuidado, do zelo, da proteção de Deus sobre nós. Jesus restaura Pedro usando 3 formas diferentes para dizer quem ele era. Quando Jesus começa a restaurar Pedro perguntando: Você me ama? Jesus lembra Pedro e nos lembra também o que mais importa quando a gente se sente um fracasso. E o que mais importa quando você se sente um fracasso é quem você é. É a sua identidade dada por Deus. Jesus chega e pergunta a Pedro: Você me ama mais do que a peixes? Porque peixe mexeu com a identidade de Pedro. Muitas coisas têm o poder de mexer com a nossa identidade, com quem a gente é. Pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente tem, ou qualquer coisa que atrapalhe a nossa identidade, a nossa eternidade com Cristo. Quando nós somos surpreendidos pelo fracasso, é normal que a gente se sinta desorientado, sem saber quem somos, sem saber como continuar a partir dali. Se você já cometeu alguma falha, se você já escorregou, certamente você sabe como Pedro estava se sentindo aqui. Certamente você sabe como Pedro estava se enxergando aqui diante de tudo aquilo que ele fez. Jesus chega e começa a restaurar Pedro diante de uma fogueira, perguntando por 3 vezes se ele o amava. É interessante que quando Jesus pergunta, ele não chama de Pedro, mas ele o chama de João, filho de Simão. Porque este era o nome de Pedro antes dele começar a seguir Jesus, antes dele ser um discípulo de Jesus. Quando Jesus faz isso, Jesus faz com que Pedro perceba que ao voltar a pescar,
ele abandonou a missão que Deus lhe deu. Ele abandonou a missão de ser um pescador de homens, como Deus havia lhe chamado para ser. Ele abandonou a vida extraordinária que Deus lhe deu. Jesus precisou tirar Pedro do lugar do fracasso e trazê-lo de volta ao lugar da sua identidade dada por Deus. Se você se sente agora um fracasso, está se identificando com o seu fracasso, você precisa lembrar quem Deus te chamou para ser. Você precisa lembrar quem Deus diz que você é. Você pode até deixar que o fracasso refine você, que o fracasso aperfeiçoe você, mude você para melhor, mas você não pode deixar que o fracasso identifique você, que o fracasso determine quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Você não é o seu fracasso. Você pode até ter errado, você pode até ter falhado, mas você é quem Deus diz que você é. Você precisa ser quem Deus te chama para ser, como Deus te chama para ser. Não deixa que o fracasso defina você. Você pode até ter na memória várias e várias lembranças de como você errou. Mas com esse texto, Deus está te chamando a voltar, a lembrar de quem Deus chamou você para ser. Jesus começa a resgatar Pedro, a sua identidade, através do amor, através da pergunta, você me ama? Porque ele sabe que nós pertencemos a quem ou aquilo que amamos. Deus sabe que aquilo que nós amamos se torna uma referência para a gente. Jesus sabia que quando a gente ama algo, aquilo se torna uma realidade para a gente. Então Jesus nos ensina com essa pergunta a Pedro, que quando nós o amamos de verdade, ele se torna a nossa realidade. Você pode achar que a sua realidade agora é a situação que você está enfrentando. Você pode até estar pensando que a sua realidade é esse caos que se instalou na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Ou talvez seja essa situação financeira que você está vivendo, ou esse desequilíbrio emocional, essa desestabilização aí que você tem enfrentado, lutado. Mas Jesus está dizendo que se você o amar de verdade, ele se torna a sua realidade. Quando você o ama de verdade, Jesus passa a ser tudo para você. Passa a ser tudo que você tem, tudo que você quer. Por isso, o mais importante quando você falha, quando você se sente um fracasso, é você lembrar da sua identidade que Deus te deu. É você lembrar quem você era em Deus e voltar para Ele e buscá-lo de todo o seu coração. Em segundo lugar, Jesus lembra que o que mais importa quando você se sente um fracasso é onde você está. É a sua posição dada por Deus. Muitas pessoas vivem presas na sensação de fracasso. Mas o fracasso é um lugar de passagem. É um lugar de referência, não é um lugar de permanência, não é um lugar de moradia. Você pode ter falhado, mas você não pode fazer da tua falha a tua morada. Jesus chega restaurando a posição de Pedro, ensinando que o amor é sempre visto em ação. O amor é uma resposta em serviço. Jesus mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. Jesus também disse que ele seria encontrado entre os que servem. Você pode olhar para Jesus e enxergar a resposta do amor de Deus por você. Porque Jesus é a resposta do amor que Deus sente por mim e por você. E se você segue a Jesus, se você é um seguidor dele, você também precisa ser a resposta de Deus na vida de alguém. Você precisa entender que o seu amor a Deus faz dele a sua realidade, não só isso, faz dele também a sua posição em Deus. Jesus é uma resposta do amor de Deus e você também precisa ser essa resposta em favor de Deus. Quando você ajuda alguém
você está vivendo a sua mais autêntica identidade de filho amado de Deus, que serve a Deus servindo aos outros. O amor é encontrado em ações pequenas. Você pode até ler a Bíblia, você pode orar, você pode obedecer a Deus, você pode pregar, você pode adorar, porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus. Mas o fruto desse amor que você quer demonstrar a Deus, orando, lendo a palavra, adorando, servindo, é quando você entra em ação, é quando você tem atitudes práticas. O amor é visto em pequenas ações, em ações simples. É quando você decide orar por alguém. Você ama a Deus de uma forma prática quando você decide falar do amor de Deus para alguém. Quando você decide falar, dar uma palavra de consolo, quando você decide ajudar alguém. Quando você escolhe ser alguém que ao passar pela vida das pessoas, você glorifica a Deus. Você lembra que Deus existe, você lembra que Deus é bom, você lembra que Deus perdoa, você lembra que Deus está disponível para aquela pessoa. Decida seguir a Jesus com atitude firme, com atitude prática. Decida seguir a Jesus amando, servindo a Ele, servindo as pessoas. Decida seguir a Jesus com atitude prática que mostre os frutos desse amor que você tem por Ele através das suas ações. Se você ama a Deus, você precisa ser envolvido em ações que lembram as pessoas de onde elas estão e de que Deus quer resgatá-las, de que Deus quer transformar a vida delas. Você precisa decidir amar a Jesus de uma forma que Ele possa contar com você. Deus quer contar com você. Deus quer fazer de você um instrumento que faz diferença nessa terra, na igreja que você participa, na igreja da cidade. Nas mãos de Deus, a sua posição é servi-lo, servindo as pessoas. Nas mãos de Deus, a sua posição é ser um instrumento de transformação na vida de quem passa por você, ou na vida ou no lugar por onde você passa. Você pode ser um agente transformador de vidas, de situações, de destinos, de futuro, se você escolher amar a Deus, servindo a Ele, servindo as pessoas. Em terceiro lugar, Jesus lembra que o que mais importa quando você se sente, quando você se vê como fracasso, é o que você está fazendo aqui. É o seu propósito dado por Deus. Depois que Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes se ele o amava, depois que estava tudo resolvido, Pedro resolve se comparar com João. E aí, a resposta de Jesus a essa comparação é dizer: João não é da sua conta, Pedro. O que cabe a você é me seguir. Jesus restaura o propósito de vida de Pedro, ensinando que o amor nunca se compara. O amor se recusa a racionalizar. O amor, em vez de se comparar, ele atua. Ele entra em ação. Se você acha que você não tem nada para fazer ou para dar, para contribuir no reino de Deus, possivelmente você deve estar se comparando ou racionalizando o que você é ou o que você tem. Seu maior propósito é seguir a Jesus. Seu maior chamado é permanecer em Jesus. O que vem depois é apenas uma consequência dessa atitude sua, dessa permanência, de você estar seguindo a Jesus. Se você entende isso, você precisa olhar para isso e ver que tudo que você precisa fazer, a maior coisa que você precisa fazer nessa terra é ser um seguidor de Jesus. É seguir a Jesus sem se comparar com ninguém, porque você é único. Porque o chamado que Deus tem é para você. O chamado que Deus tem para a sua vida é para você, não é para outras pessoas. Seu propósito é seguir a Cristo com atitude. É ser alguém que passa pela vida das pessoas
sendo motivo de gratidão a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui, que me escuta. Você não é definido pela sua falha, pelo seu erro, pelo seu pecado. Você é definido por quem você segue. Se você está seguindo o seu pecado, se você está seguindo a sua falha, o seu fracasso, é aí que você vai ficar. Você vai se atolar, você vai se afundar mais ainda. Mas se você hoje decide seguir a Jesus, se você decide, em vez de seguir o seu fracasso, o seu erro, você decide se levantar e seguir a Jesus, você vai se surpreender com o que vai acontecer enquanto você o segue. Enquanto você segue os passos de Jesus. A direção de Jesus para o propósito de Pedro foi: siga-me. Você me ama, então me siga. E a trilha que Jesus usou para restaurar Pedro foi o amor. Jesus sempre vai lidar com a gente através do amor. Porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, de igual importância, é amar uns aos outros como Jesus nos ama. Jesus chega lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, e diz: contra vocês eu tenho algo, que vocês deixaram o primeiro amor. Olha como é que está o versículo. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Levante-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus dá importância ao amor que você sente por ele. É a partir do amor que Jesus resgata Pedro. Quando agradar a Deus, amar a Jesus foi a sua maior intenção, quando amar a Deus for o seu maior desejo, o seu maior objetivo de vida, você vai perceber que você está na sua melhor temporada de vida. Eu quero encerrar dizendo para você que do mesmo jeito que Jesus resgatou a identidade de Pedro, resgatou e restaurou a posição e o propósito de Pedro em Deus, ele quer também fazer isso com você. Se você se encontra aqui como um fracassado, se você está vivendo, se identificando com o seu fracasso, com o seu erro, Jesus quer restaurar a sua identidade. Jesus quer restaurar quem você era em Deus. Jesus quer restaurar a sua posição de servo, de servir a Deus servindo as pessoas como um filho amado. Jesus quer restaurar a tua posição de filho amado que segue a Jesus, que vive caminhando nos passos de Jesus. É hora de seguir em frente. Se você errou, se você está se sentindo fracasso, é hora de levantar a cabeça, porque você não é o seu fracasso. Você é um seguidor de Jesus. Você é quem Deus diz para ser. E como seguidor de Jesus, você também será tentado do mesmo jeito que Jesus foi tentado naquele deserto. Jesus foi tentado na sua identidade, Jesus foi tentado na sua posição e no seu propósito diante de Deus. Mas Jesus venceu e te dá a possibilidade de vencer também a cada tentação que você enfrentar. Como discípulo de Jesus, o tempo todo seremos tentados na nossa identidade dada por Deus, na nossa posição de servir a Cristo, de servir ao Senhor, servindo aos outros, no nosso propósito de seguir de perto a Jesus, de caminhar junto com Ele, de trilhar o caminho que Ele preparou para a gente. Se você diz que ama a Jesus, você precisa se enxergar como Ele te enxerga. Você precisa servir com intencionalidade. Você precisa ser uma resposta de Deus na vida de outras pessoas. Você precisa seguir a Jesus com intensidade, com verdade, sem se comparar com ninguém, permitindo que Deus, através de você, seja o que Ele quiser nessa terra, alcance quem Ele quiser nessa terra. Eu quero orar com você.
Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque, embora a gente seja falho, embora a gente peque, embora a gente caia, o Senhor não nos deixa, Deus, no chão. O Senhor não nos deixa no nosso fracasso, o Senhor não nos deixa no nosso pecado, mas o Senhor nos levanta, Deus, para viver uma nova etapa, para viver um dia novo. Nós queremos te agradecer, Deus, por isso. Queremos te pedir, Senhor, restaura a nossa identidade em Ti. Nós queremos ser quem o Senhor diz que a gente é. Em nome de Jesus, traz a clareza, Deus, quem somos em Ti, o que o Senhor pensa a nosso respeito. Traz, Deus, a nossa mente, Deus, a percepção do amor que o Senhor sente por nós, Deus, do preço que foi pago por nós na cruz, porque o Senhor nos amou. Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa posição de filho amado em Ti, Pai, de servos que servem ao Senhor, Deus, servindo aos outros. Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa posição de ser um instrumento do Senhor nessa terra, de fazer diferença onde quer que a gente vá, Deus. Que o Senhor nos use, Deus, como um instrumento transformador de vidas, de situações, de destino, de futuros. Pai, em nome de Jesus, onde quer, Deus, que a gente transite, Pai, que o Teu cheiro, que a Tua presença, que os Teus feitos em nós sejam vistos e sejam desejados, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, restaura, Deus, o nosso propósito, que é caminhar contigo, que é seguir ao Senhor de perto, que é se tornar semelhante a Jesus. Por tua graça e bondade, Deus, não nos deixa ficar caídos, mas nos levanta por tua misericórdia. É isso que nós te louvamos e te pedimos, Deus, em adoração, porque sabemos quem o Senhor é. E te pedimos, nos faz também saber quem somos em Ti, para a glória de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou você, compartilha ela. Que você seja abençoado, abençoada. Que Deus possa resgatar você do seu fracasso e te dar dias e uma história nova. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.